Olá, queridos ouvintes, tudo bom? Estamos começando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso grande irmão. Hoje vamos estudar o capítulo 87, com o tema Por que Dormis? Eu sou o Thiago Pavan e vou fazer esse estudo juntamente com vocês. Vamos dar início à leitura aqui do capítulo. Capítulo 87, Por que Dormis? E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Essa obra de Emmanuel é fantástica, né? Vamos começar aqui pelo próprio trecho do Evangelho, né, em que Jesus disse, né, por que estáis dormindo? E aí eu me faço essa pergunta sempre, né? Será que em muitos momentos da minha vida eu não estava dormindo? E agora, será que eu não estou dormindo em alguns momentos? Né? Acho que seria bom todos nós fazermos essas perguntas, né? Porque ele mesmo diz, né, os apóstolos, seus seguidores, né, estavam dormindo, né, enquanto ele orava lá no horto, né? Então, o Emmanuel vem trazendo aqui, nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Quantas vezes nos vemos em situações em que podemos fazer, né, podemos trabalhar o bem e simplesmente permanecemos acomodados, né, acomodados aí na nosso convívio do dia a dia, né, com o nosso trabalho, com nossos familiares, na nossa vida, e deixamos aí de praticar o bem, de exercer, né, essas atividades do bem, que é isso que ele vem dizendo aqui, né? A gente deve evitar essas situações, né, de acomodação. Nós devemos buscar as oportunidades, sempre surgem, estão o tempo todo, dia a dia, a gente tem oportunidades da prática, da atividade do bem. Mas muitas das vezes, para isso a gente precisa se movimentar, abrir mão, né, de certas coisas e a gente fica acomodado, né? A gente está numa situação muitas das vezes favorável, boa, e não queremos nos movimentar para mudar, para fazer o bem, para a prática do bem. Ficamos estagnados, estacionados ali naquela situação. E ele continua, né? O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Essa passagem aqui é quando Jesus conta que a hora dele já era chegada, né? Ele passa aos apóstolos, né? E Lucas vem trazendo isso perfeitamente aqui, desse momento em que ele já comunica aos seus apóstolos que é chegada a hora dele partir,
né? E os apóstolos ficam muito tristes. Enquanto eles estavam dormindo em tristeza, né? Dormiam na tristeza, pois sabiam que era chegada a hora do mestre partir, né? Jesus estava orando fervorosamente, ou seja, ele estava praticando a sua fé e a comunicação com o nosso Pai, porque ele sabia do propósito que ele tinha, né? Ele sabia que era necessário ele passar por aquela situação, né? Então ele estava em oração, em constante comunicação com o Pai. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Ou seja, ele simplesmente comunicou, né, aos apóstolos sem justificar o porquê da partida dele, né? Ele já sabia, ele tinha ciência desde o início, do começo e meio e fim da sua jornada, né? Então ele estava em oração e ele sequer justificou, né, ante o choque que essas dores causaram em seus apóstolos. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Nisso eu vejo Cristo como um exemplo, né, fantástico. O mundo, né, não é nada mais nada menos que uma escola. Já dizia o livro Tormentas da Obsessão, né, um livro psicografado por Divaldo Franco, lá do Manuel Filomeno, pelo espírito Manuel Filomeno, que a Terra é uma escola, né, para os irmãos imperfeitos, para os seres imperfeitos, né? É uma escola. Nós estamos aqui matriculados, né, para que possamos resgatar todos os débitos que temos, para que possamos aprender, desenvolver e crescer, evoluir esse espírito que habita aqui o nosso corpo, né, que habita esse corpo material. Então, ele aqui reforça isso, né? O aprendiz figurará o mundo como um campo de trabalho do reino. Então, aqui é um campo de trabalho, é um campo de progresso, né? Nós estamos matriculados aqui para crescermos e aprendermos, né? Onde a gente precisa se esforçar de forma operosa e vigilante. Olha como Emmanuel, ele é fantástico nisso, né? Ele sempre coloca esses pontos que são fundamentais, né? Eu, inclusive, marquei aqui no meu texto esse trecho, né, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue a serviço redentor para o resgate total das criaturas. Ou seja, Cristo veio, passou pelo que teve que passar para nos deixar esse legado, né, que todos nós temos a possibilidade de resgate, né? E aí eu faço questionamento, resgate em nome de quê? Em nome do amor, né? Amar o próximo. Isso é fantástico, isso Jesus foi simplesmente brilhante, né? Um ser extremamente iluminado. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos inconscientes. E vamos pegar o primeiro trecho, né? A gente sabe que existem, né? É visível isso, existem inúmeras comunidades, né, que permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras, né? Vou falar aqui de todas as religiões, templos, né? Tanto centros espíritas, igrejas, demais templos espirituais, seja qual for, né? Quantas vezes a gente se pega falando, né, e cultuando os ensinamentos do Cristo, mas não abrimos mãos das nossas convivências pessoais, dos nossos mesquinhos interesses, né? Ainda somos muito vinculados à matéria, ainda somos muito vinculados à carne, né? A essas, eu falo sempre nos meus seminários do Livro dos Espíritos, né, que a gente ainda é muito vinculado a essa energia animalizada, né, desse ser animalizado que ainda somos, e precisamos, pouco a pouco, né, passo a passo, se despir dessa energia animalizada, né, se conectar ainda mais, cada vez mais, com a espiritualidade, com o plano espiritual, né, pois é de lá que viemos e é para lá que vamos, né? Então,
A gente precisa se libertar dessas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem. Quantas vezes falamos sobre o Cristo, mas não nos damos conta que só falamos e não exercemos? Emmanuel vem trazer aqui que nós precisamos deixar de falar e passar a exercer, a praticar os ensinamentos do Cristo, amar o próximo de forma verdadeira, né? Amar como Jesus nos amou, né? Eu sempre coloco esse ponto porque, para mim, o ápice, né, dessa aula de amor quando Cristo está na cruz, né, está sendo crucificado, e ele lá no ápice, né, próximo ao desligamento do corpo material, ele vendo toda aquela agressão contra si, ele fala: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Né? Nos imaginemos nessa situação. Né? Acho que esse é o amor verdadeiro. É reconhecer o irmão independente do que ele está fazendo para nós ou não. Né? Mas temos que amá-lo. Pois se ele está fazendo algo que é contrário a nós, que a gente ainda não compreende, né? Temos que lembrar dessas palavras do Cristo. Temos que pedir que o Pai perdoe ele, porque ele não está sabendo o que está fazendo. Muitas das vezes nós estamos nessa situação, estamos agredindo, estamos fazendo algo, e nós, na verdade, no fundo, não sabemos o que estamos fazendo. Estamos agindo, muitas das vezes, contrário às leis divinas, mas sequer nos damos conta, porque estamos muito vinculados a nossas vaidades efêmeras, né? Aos nossos mesquinhos interesses. Inconscientes do que dizem e do que fazem para despertar então somente no instante da morte corporal, em soluços tardios. Emmanuel vem nos lembrar que nós devemos despertar não só no leito de morte, quando estamos ali naquele momento de transição, pois talvez seja tarde. Precisamos fazer agora, exercer agora, para que não nos arrependamos e para que não seja tarde demais no instante da morte, no instante do desencarne. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos, para que seja inútil e ruinoso a consciência. Olha só, aonde nós vamos buscar isso? Vamos buscar na edificação e no trabalho, aprendizado, busquemos aprender, busquemos trabalhar no bem, trabalhar na caridade, a fim de que não existam lugares vagos na nossa mente, na nossa consciência, para que acaba sendo inútil. Não desprendemos energia de forma inútil. Vamos utilizar essa energia que Deus nos deu para algo útil, para o bem, para a caridade, para o trabalho. Senão, a nossa consciência, que é o nosso grande juiz, a principal ferramenta que Deus colocou em nós para nosso aprendizado, irá nos julgar lá na frente. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Então, se você aí ainda está dormindo, esse é o momento. Acorde, se movimente, levanta-te, esforça-te, como Emmanuel diz. Isso é um puxão de orelha que Emmanuel dá na gente, para que a gente não fique parado. Tudo no mundo se movimenta. Não fiquemos parados. Vamos nos movimentar, vamos trabalhar na caridade, buscar edificação, sempre. Jamais ficar estacionados, pois, senão, perigosas tentações irão nos alcançar. Meus amigos, meus irmãos, orai e vigiai sempre. Que Deus os abençoe. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 88. Um ótimo dia, paz a todos, que o Cristo possa abençoá-lo e acompanhá-lo sempre. Que assim seja.